Oi pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma aula para vocês de filosofia estética e fiquem à vontade para fazer perguntas nos comentários, né? Assim que eu tiver tempo eu vou tentar responder, ok? Pessoal, filosofia exige muita reflexão. Então, deem uma pausa no vídeo para refletir um pouco sobre os pontos que eu vou tocar nessa matéria. Gente, é bom deixar claro que a filosofia estética é aquele tipo de matéria que o professor dá por último, porque é um tipo de matéria que exige um conhecimento sobre correntes filosóficas, como o empirismo, o helenismo. É bom, antes de vocês assistirem, estudar um pouco sobre os filósofos desses movimentos, e além de estudar Platão. É bom vocês estudarem Platão antes de estudar a filosofia estética. Então vamos começar, né? Gente, antes de introduzir, vamos estabelecer uma pergunta. Quais eram as artes que existiam no século XVIII? Quando eu falo que é arte, quais são os exemplos de artes que temos? A gente tem a música, a dança, a pintura, escultura, teatro, literatura, ok? Depois, no século XIX, vai surgir o cinema. No final do século XIX surgiu o cinema, que o cinema ficou conhecido como a sétima arte, né? Agora, o mais interessante da filosofia estética é a gente tentar perceber as perguntas sobre essas artes, ou sete, né, já incluindo o cinema e as outras. Tem duas perguntas aqui que, para introduzirmos a filosofia estética, elas devem ser feitas. A primeira é: o que é a beleza? É importante, ao tentar responder essa pergunta, a gente evitar responder de início aquela resposta que nos é mais confortável, que é: a beleza está nos olhos de quem vê, né? Isso é relativo? Não, beleza, cada um vê a beleza do seu próprio jeito. Não, gente, vamos evitar esse tipo de resposta, né? Que hoje em dia as pessoas estão extremamente sofistas, e quando você pergunta, pra você, o que é beleza? A pessoa geralmente ela responde que não, a beleza está nos olhos de quem vê e tal. Não, a gente vai tentar descobrir o que é a beleza, ok? Né? Então, quando a gente aborda esse tema na filosofia, que é a beleza, a gente deve evitar todas essas perguntas que podem até ser verdadeiras, né? Mas vamos evitar, pessoal, para conseguir encontrar o que é belo, né? Se nós não encontrarmos o que é belo, aí nós tentaremos o sofisma relativo. Mas primeiro vamos tentar entender e encontrar a beleza, para não entrar no paradoxo que a gente fala que é relativo. Mas será que é relativo mesmo? Será que a gente não valoriza como belo as mesmas coisas? Será que não existe algo numa pessoa, num objeto, que realmente o torne belo? Então guardem essa pergunta, pois antes temos que discorrer sobre a segunda pergunta, que é muito importante e que define o juízo de belo, que é o gosto. Aí você deve estar pensando: não, gosto é relativo, não tem jeito. Mas aí nós vamos ver que alguns filósofos mais radicais discordam que o gosto é relativo também. Isso nós vamos ver, aí a gente vai ver o que é o gosto, né? Muitas pessoas devem estar se perguntando nesse momento: mas o belo é um padrão, um combinado social e tal, né? A gente vê isso muito nas revistas. O belo é a mulher magra, alta. A gente tem esse exemplo de padrão de beleza e tal. Mas o filósofo, ele não tem como objetivo refletir sobre um tratado social. Ele quer mais. Ele quer saber o que é belo, se realmente existe belo, se realmente existe a beleza. Ele quer uma resposta. E eles perguntam por que a gente é tão viciado nesse conceito de belo. Se a gente falar que a beleza é coisa relativa, então por que a gente é tão apaixonado pela beleza? Isso em todos os povos, os orientais, os ocidentais, os indígenas, todos esses povos são apaixonados pela beleza, né? Por que o belo nos envolve tanto? Por que essa noção de belo é tão importante para nós? Isso que nós vamos tentar responder. Então eu vou começar mostrando as visões de correntes filosóficas sobre esse tema. E eu faço a minha conclusão e vocês os comentários, se vocês quiserem fazer as suas conclusões nos comentários, ok? Mas a gente vai fazer nossa conclusão já munidos de todos os posicionamentos dos filósofos. A gente vai poder responder por que a beleza é uma coisa que nos atrai, ok? Aí surge uma outra pergunta. Nós nos atraímos por coisas diferentes? Será? Ou nós também gostamos do mesmo padrão? Esse mesmo padrão é socialmente imposto ou é real? Existe a beleza e ela nos envolve?
Bora lá. Essas são as perguntas que a gente vai pensar. Vamos começar a estudar a beleza na Idade Antiga, né? A gente tem que começar com o primeiro filósofo que vai fazer um raciocínio estético, e esse filósofo é o Platão, né? Platão, ele vai começar o raciocínio estético, e ele é um filósofo que chamamos de dualista. O que é dualismo platônico? Lembrando, pessoal, é bom vocês estudarem Platão antes para vocês não ficarem muito perdidos nessa matéria. Então, continuando, o que é o dualismo platônico? É a percepção do mundo racional e do mundo sensível. Platão acredita que existe o mundo racional, que é o mundo onde está a perfeição e tal, e existe o mundo sensível, né? Se nós queremos aprender o sentido da arte no mundo grego, temos que conhecer uma palavrinha no mundo grego, chamado de mímese, que significa imitação da realidade. Para o grego, arte é você fazer imitação do mundo real. Arte para o grego não tem a ver com criação, invenção. Arte é você imitar o que a realidade é. Para o Platão, nós temos o mundo racional e o mundo sensível. Você consegue imitar o mundo racional? Bom, nós não podemos imitar o mundo racional. Nós não podemos imitar a razão. A razão, ou você compreende, não tem como ou você compreende, e a razão ela é não mimética, não tem como você copiar a razão, né? E imitação você faz no mundo sensível. E o Platão estabeleceu o terceiro nível para a arte, né? A arte como imitação, ela está abaixo do mundo sensível. Porque o que acontece? Para o Platão, o mundo sensível é uma cópia mal feita do mundo racional. E a arte, por sua vez, como ela imita o mundo sensível, ela é uma cópia do mundo sensível, que já é uma cópia mal feita do mundo racional, né? Então, para Platão, a arte é a pior coisa, pois a arte é uma cópia da cópia, né? A cópia do mundo sensível é uma cópia que é uma cópia mal feita do mundo racional. Então, o Platão, ele desvaloriza a arte por ela ser uma cópia, né? Para Platão, tem como a arte, então, ser bela? Uma coisa que é a cópia da cópia da cópia pode ser bela para Platão? Por isso que para Platão a arte nunca pode ser bela, pois ela é uma cópia de uma cópia mal feita do mundo racional. Então, pessoal, o que é o belo para Platão? Não é a arte. O Platão, ele desvaloriza a arte. O que é belo para Platão é o mundo racional. Então, belo para Platão é a matemática. Tudo que é perfeito para Platão é belo. Ou seja, Platão diz que é impossível a arte ser bela. Lembrando por quê? Porque a arte é uma cópia do mundo sensível e o mundo sensível é uma cópia mal feita do mundo racional. Uma cópia da cópia da cópia não pode ser bela. Ok? Então, para Platão, a arte é sempre feia. Porque a arte é mimética e, por ser mimética, ela está no terceiro nível. Os artistas eles devem ficar bravos com Platão, né? Porque ele desvaloriza completamente a arte. Mas não se desesperem, porque vão ter outros filósofos que vão resignificar o valor da arte. Isso já começa a acontecer na própria Idade Antiga, né? Depois de Platão vão surgir os helenistas, né? Os epicuros, cínicos, né? Os filósofos aristotélicos e tal. Os filósofos aristotélicos e helenistas, eles trabalham com o conceito de apenas um mundo. O Platão acreditava que existia dois mundos, né? Dois mundos não, duas dimensões, que era o mundo racional e o mundo sensível. Para os helenistas e os filósofos aristotélicos, não existe essa dualidade. Existe apenas um mundo, que é o mundo sensível. Só existe o mundo sensível. Não existe mundo racional porcaria nenhuma, né? Então, para eles, como existe só o mundo sensível, não existe uma razão fora do mundo sensível. Se não existe razão fora do mundo sensível, a arte continua sendo imitação do mundo sensível. Só que agora a arte ela vai ser uma imitação do mundo sensível. Ela sendo uma imitação do mundo sensível, ela passa a não ser um problema,
né? Pois você não tem uma coisa acima do mundo sensível, entendeu? Então é possível a arte ser bela para os aristotélicos e helenistas, né? É possível. Então, é possível a arte ser bela. Agora, o que vai definir o belo no mundo antigo? O que define o belo no mundo sensível? O que define o belo no mundo antigo, pessoal? Lembrem disso, é a simetria e perfeição. Simetria e perfeição é uma das características. O belo para o grego antigo é você tentar ser o mais próximo da sua cópia com a realidade. Mas aí você passa a questionar, mas peraí, a arte helenista é uma arte que idealizava, né? A gente vê os deuses saradões, bonitões, né? É difícil você ver uma escultura de um grego gorducho, né? Apesar desse grego gorducho ser realidade, né? Então, como assim para eles a arte tem que ser bela, sendo que e representar a realidade, sendo que eles não representam a realidade, eles idealizam essa realidade, né? Colocando os deuses saradões, bonitões, que não necessariamente tanta realidade no mundo assim. A gente tem as imperfeições. O grego, gente, ele acredita que a arte ela tem a função de ser a realidade da perfeição. Não mostrar as falhas das pessoas comuns, os defeitos humanos, né? É uma cópia do mundo sensível tentando copiar ela da melhor maneira possível. Essa é a visão dos helenistas e dos filósofos aristotélicos. Para eles, o mundo só existe um mundo sensível, e para você atingir a beleza na arte, você tem que imitar esse mundo sensível com perfeição. Você não pode copiar os defeitos desse mundo, né? Então, você tem que idealizar a realidade, ok? O que é o belo? É quando um cara pinta uma paisagem exatamente igual àquela paisagem. Dessa forma, a noção de perfeição para o grego tem a ver com simetria, né? Vamos revisar aí, pessoal. Para o Platão, a arte não tem como ser bela, porque ela é uma imitação do mundo sensível, que é uma imitação mal feita do mundo racional. O belo para o Platão é a matemática e o mundo racional, ok? Os helenistas, para os helenistas, para os helênicos, desculpa, eu não sei se helenista existe, não sei se existe essa palavra helenista, depois vocês pesquisem, tá? Não confiem em mim, não. Para os helênicos, continuando, para os helênicos e para os filósofos aristotélicos, como existe só o mundo sensível, a arte pode ser bela, desde que ela retrate fielmente a realidade e que essa realidade ela seja perfeita, ok? Você só vai poder retratar a perfeição da realidade. Para eles, a simetria é bela. Mas vou tentar fazer uma interlocução, que é uma coisa bem difícil fazer em um vídeo, mas vocês respondem nos comentários e tal. Vocês gostam de simetria? Eu gostaria que vocês respondessem realmente nos comentários, né? Quem assistir esse vídeo. Vocês gostam de simetria? Né? Apesar de ser uma pergunta, eu tenho certeza que vai surgir muita gente que vai dizer que gosta do assimétrico. Por que hoje, então, a gente gosta do assimétrico, né? Porque os gregos, eles definiram que a beleza, ela tá na simetria. Mas hoje a gente gosta do assimétrico. Tem pessoas que gostam de coisas assimétricas, né? Isso foi uma construção histórico-cultural, pessoal. Aí sim, essa ideia de que o belo tem que ser simétrico é uma construção histórico-cultural, né? Na idade contemporânea, a gente passa a admitir e aceitar o assimétrico como forma de negação de toda uma história que nos obrigou a gostar de simétrico perfeito. Ok, pessoal? Agora, vamos sair da Idade Antiga, vamos para a Idade Média, né? Vamos falar da Idade Média. Na Idade Média, pessoal, qual é a instituição que está dominando a Europa? A Igreja, certo? Então, a gente pode concluir que a arte ela vai estar vinculada ao pensamento religioso. Por isso que na Idade Média, a arte ela vai ganhar uma nova característica, a característica do sublime. Mais do que o belo,
Mais do que entender o que é o gosto, vamos entender o que é o sublime. O sublime é um sentimento que invade a alma. Na Idade Média, a gente tem como principais filósofos Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho é o filósofo que retoma Platão, né? E a gente chama ele de neoplatônico. Então a filosofia dele vai ao encontro da filosofia de Platão. E a filosofia de Platão, ela desvaloriza a arte. Lembram disso? Que Platão disse que a arte não pode ser bela, que a beleza ela só pode estar no mundo racional, e que a matemática e o mundo racional podem ser belos, de menos a arte. O que Agostinho vai fazer? Agostinho, ele vai manter a desvalorização da arte de Platão. Mas o que acontece? Para Platão, o belo estava no mundo racional. E para Agostinho? Também estava no mundo racional. Só que para Agostinho, esse mundo racional, essa dimensão do mundo racional representava quem? Representava Deus, né? Deus estava no mundo racional. Para Agostinho, só o racional era belo. Mas o racional que te conduzia a Deus é o sublime, né? Que para Agostinho era algo superior ao belo. O sublime é Deus te invadindo a alma, né? O sublime, ele superou o belo, né? Então, o Agostinho, ele vai manter a desvalorização da arte. E a beleza para ele, ela tá no mundo racional também. Só que tem algo além do belo, né? Que é o sublime. E o sublime é a condição de condução a Deus. Ok, pessoal? Beleza. Vamos para o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, Platão não, o Agostinho era neoplatônico. O Tomás de Aquino, ele vai ser neo-aristotélico. Como filósofo, o Tomás de Aquino, ele vai ver a arte como algo positivo. A arte vai ser uma forma de encontro com Deus, né? Ao contrário do Agostinho, ele valorizava a arte e dizia que ela era uma forma de chegar a Deus, ok? Então, qual arte vai ser mais valorizada na igreja? As pinturas, né? As pinturas vão ser bastante valorizadas. E o gótico vai ser valorizado também. Além do canto gregoriano ou monofônico, também é a mesma coisa. Gregoriano e monofônico são a mesma coisa. Que vão ser as formas de encontro com Deus. Então a pintura, a arquitetura gótica, que bosta! A arquitetura gótica e o canto gregoriano, eles vão ser formas de encontro com Deus, né? Através de uma noção de beleza. Com uma nova concepção de beleza, né? Porque o gótico não é simétrico, né? Então essa coisa da simetria já estava começando assim a ser rompida um pouquinho na Idade Média, né? Porque o gótico não é algo simétrico. E cuidado com essa nova percepção do gótico que vê o gótico como escuridão. Na Idade Média, a igreja gótica era justamente aquela que jogava bastante luz na igreja, né? Antes da igreja gótica, a gente tinha a igreja romana, que era muito fechada, era meio angustiante, né? É diferente da gótica. Então, a igreja gótica traz um novo conceito de belo para a Idade Média, né? O belo, para Tomás de Aquino, ele tem a ver com iluminação. Você sai do seu lugar para encontrar Deus. Ok? Até aqui nós fizemos uma pré-estética, né? Antes de falar isso, pessoal, desculpa, vamos revisar o Agostinho e o Tomás de Aquino. Para o Agostinho, ele manteve a desvalorização da arte, só que ele estabeleceu um novo conceito que foi o de sublime, que é Deus te invadindo a alma. A beleza para Agostinho está no mundo racional e o sublime é a condução no mundo racional a Deus. Pro Tomás de Aquino, que era uma espécie de cientista doidão, né? Cientista doidão que queria provar de todo jeito que Deus existe. E ele era neo-aristotélico. Pro Tomás de Aquino, a arte era uma forma, ele valorizava a arte, dizia que era uma forma de encontrar Deus, né? Através da pintura, do canto gregoriano monofônico e através da arquitetura gótica. Então, o Tomás de Aquino, ele via a arte como uma condução a Deus, então ele valorizava ela, ok? Então, Agostinho e Tomás de Aquino. Então, ok, pessoal? Beleza. Então, a gente fez uma pré-estética até aqui, né? Pois antes não havia estética. Agora é que o bicho vai pegar, pessoal.
começa a Idade Moderna, que vai fazer um contraponto com a Idade Média, né, e antiga. A gente vai ter dois grupos a fazer isso, que são os racionalistas, representados por Descartes, e os empiristas, representados por Hume. Gente, Descartes não tá nem aí para arte, pois para Descartes você tem ideias inatas, fictícias e adventícias. Quais são as boas? As inatas, porque as inatas estão no mundo racional. Os primeiros modernos a discutir são os empiristas, e a briga começa quando Hume lança o livro que é fundamental, que é o Padrão do Gosto, né? Ele vai nos provocar a seguinte reflexão: nós gostamos das mesmas coisas? Essa é a provocação de Hume. Não. Por que nós não gostamos das mesmas coisas, pessoal? Muita gente responde porque nós não somos as mesmas pessoas, né? Você que tá vendo esse vídeo não sou eu, entendeu? Você é diferente de mim. Então a gente pode concluir que o problema não é o objeto em si, mas sim o ser humano. Se nós fôssemos todos iguais, nós gostaríamos das mesmas coisas, certo? Então, o belo existe? Pros empiristas, existe. A beleza, ela está externa ao ser humano. Então, o belo existe, pois a beleza está no objeto. E é o ser humano que deve encontrar esse belo nesse objeto. O problema para os empiristas não é o belo, é você, entendeu? É você, incompetente, que não gosta da Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Vamos supor que fulano X ama a Sinfonia de Beethoven e você não. Isso significa que a música não é bela? Para os empiristas, não. A música, a Quinta Sinfonia de Beethoven é bela. O problema é você que não conseguiu achar a beleza na música. Você que é um incompetente, que não fruiu a obra e encontrou o belo. Então o belo tá lá, você que tem que achar ele. Não é que o belo não exista pro empirista, você que tem que conseguir ver o belo, ok? Você que é incompetente. É importante ressaltar que para os empiristas o que tem importância não é a razão, mas as experiências. Lembram disso? Os empiristas, eles valorizam muito as experiências, os 5 sentidos, né? O que forma a sua vida são as experiências. Para os empiristas, né? O que forma a sua vida são as experiências, né? Você é a tábula rasa. Lembra? Para os empiristas, você não nasce com conhecimentos pré-estabelecidos, né? Como Descartes dizia. Você nasce com conhecimentos pré-estabelecidos. Você nasce tábula rasa, desculpa, gente. Você nasce... o Descartes que falava que você nascia com conhecimentos pré-estabelecidos, e os empiristas vão falar que você é uma tábula rasa, que você aprende tudo no mundo sensível. Beleza. Então, quanto mais experiência para os empiristas você tem na vida, mais você consegue julgar o que é belo, né? Os empiristas acham que para você a beleza de uma arte, para você achar a beleza de uma arte, você tem que fruir essa arte. O que significa fruir, né? É você parar diante da Mona Lisa e olhar profundamente a pintura, né? É você ouvir as sinfonias do Mozart atentamente, como se o mundo não existisse. Esse é o grande problema da atualidade, né? A indústria cultural, pessoal, tirou a fruição da arte. Um exemplo concreto são as visitações da Mona Lisa no Louvre, né? É raríssimo você ver alguém parado, prestando atenção, fruindo a obra, né? Parado, prestando atenção atentamente na Mona Lisa e tal. O que você vê é um monte de gente tirando foto para postar no Facebook e tentar fazer inveja nas pessoas dizendo que esteve no Louvre. Mas na realidade, essa pessoa que tirou essa foto, ela não fruiu a Mona Lisa. Essa pessoa não fruiu, ela apenas olhou, e dessa forma, para os empiristas, só olhando, não fruindo uma obra, é impossível você encontrar beleza nela. Então, essa pessoa
como ela não fruiu a Mona Lisa, ela não achou a beleza da Mona Lisa. Mas isso significa que a Mona Lisa não é bela? Não. A beleza tá na Mona Lisa. Você que não fruiu a obra, se deu ao trabalho de fruir a obra pra achar o belo. Ficou apenas tirando foto pra postar no Facebook, né? Vocês devem estar assim incomodados, né, com essa totalização da beleza, né, feita pelos empiristas, dizendo que a beleza é externa e que você que tem que achar. Se vocês estiverem incomodados, isso é ótimo, pois a filosofia serve para tirar o indivíduo da zona de conforto, tá? Pessoal, é importante salientar que o belo não tem quantificação na filosofia. O belo é o belo. Não existe algo pouco belo ou algo mais belo. Belo na filosofia é um estágio. Belo é belo. Ok? Eu posso fazer uma obra bela? Posso. Mas eu não posso superar o belo. Então, galera, concluindo, para os empiristas, quando você está no estado de fruição e maturidade, você acha o belo. Você só não acha o belo quando você não está em fruição e não tem maturidade para isso. Então, o que significa a pessoa fruir uma obra e não encontrar o belo? Já pararam para pensar nisso? O que significa uma pessoa fruir uma obra e não encontrar o belo? E o que é o belo? Belo não é atração? O belo não representa uma atração forte, um estado de encantamento que você se atrai fortemente? Gente, pessoal, pensam. Vocês querem ficar longe do belo? Se vocês acharem a beleza, uma fonte de beleza, vocês querem ficar longe dessa fonte de beleza? Não, a beleza ela te atrai, ela te seduz, né? A beleza é uma coisa que você quer ficar perto. Ou seja, os gostos são diferentes. São até você entrar no estado de fruição, né? Vocês devem estar incomodados, né? Isso é muito totalizante. Mas essa é uma visão dos empiristas. Vocês podem discordar disso ou pensar se isso pode ser verdade, né? Eu vou fazer uma pergunta para finalizar, né? O que é uma coisa que todo mundo gosta? Existe algo que todo mundo... eu aqui no meu país, o chinês lá, o indígena na tribo dele, na comunidade, porque tribo agora não é legal ficar falando tribo, né, pessoal? Evitem essa palavra tribo na prova, digam sempre comunidade indígena e tal, porque a gente tem o politicamente correto, né, no português, então não digam tribo. Então, o chinês, eu e o indígena na comunidade dele, será que existe algo que a gente goste? Será que existe algo que todo mundo se atrai? Né? Sim, e isso para os empiristas é o belo. A beleza é o que todo mundo se atrai, né? Por exemplo, existe algo numa atriz que todo mundo acha bonito, né? Atraente, né? Por exemplo, uma atriz tem os olhos azuis, por exemplo. Todo mundo no mundo vai achar esse olho bonito. Esse olho é o belo dela, ok? Esse é o belo. Então, espero que vocês tenham entendido essa linha de raciocínio, pessoal. Pessoal, depois dos empiristas, surge as análises de Kant, né? Eu até sugiro que vocês leiam o livro de Kant, que ele fala sobre a estética, né? Crítica à razão pura e tal. Eu preciso muito que vocês leiam esse livro e vejam esse vídeo umas 300 vezes, lendo esse livro e tal, para vocês absorverem melhor o conhecimento, né? Então, depois dos empiristas, surge a análise de Kant sobre a estética. Para Kant, a beleza ela é um juízo e se mantém nesse sentido de fruição. Eu não vou muito desenrolar o Kant, porque o Kant é muito... Eu pretendo ler o livro dele e fazer um vídeo só da visão dele sobre a estética, beleza? Porque o Kant tem muito conteúdo. Então, e eu tô dando só uma resumida aqui, boa, na filosofia estética. Eu sugiro muito que vocês leiam o livro do Kant, viu, pessoal? Beleza. Bom, pessoal, a gente viu que a arte no período clássico, até o moderno, tinha como objetivo alcançar o belo.
né? A arte nessas épocas, na época antiga e na época moderna, ela tinha o intuito de ser bela. Essa era a finalidade. A arte foi bela? Pronto, ponto. Então a arte, ela é arte. Essa arte conseguiu ser arte, né? Não sei, foi meio idiota que eu disse, mas vocês entenderam. Beleza. A arte já tinha que ser bela. Mas será que na idade contemporânea a arte ainda tem esse objetivo de ser bela? Isso a gente vai ver, beleza? Vamos começar falando sobre as considerações de Hegel sobre a arte. O Hegel disse que a vinda da idade contemporânea representou o fim da arte. Por quê? A arte é o belo, certo? Se não é belo, não é arte. Se todo mundo não vê o belo, acabou a arte, certo? Para o Hegel, pessoal, não tem como você fazer uma coisa artística depois do século XVIII. Não existe artista mais. A arte chegou no seu limite. O máximo que você pode fazer é uma obra musical tão bonita quanto a Quinta Sinfonia de Beethoven, ou um quadro tão bonito quanto o da Mona Lisa. Mas você não pode superar nem a Quinta Sinfonia de Beethoven, nem o quadro de Mona Lisa. Porque a Quinta Sinfonia e o quadro de Mona Lisa, eles já atingiram a beleza. Não existe, lembra que para os filósofos não existe quantificação da beleza? A beleza é a beleza, não existe algo que ultrapasse. Só para Agostinho que dizia que o sublime ultrapassava, mas a gente tem que lembrar que o Agostinho ele não valorizava a arte. A gente está falando de arte. A arte ela pode ser bela, certo? Ela não pode ser mais que isso. Então, para o Hegel, como a arte já atingiu o limite, que é o da beleza, a arte acabou. Não tem mais arte. Nesse sentido, foi o fim da arte. Porque a arte no período clássico e antigo já tinha alcançado o belo, e o belo é algo que você não ultrapassa. Não tem como ultrapassar o belo. Dessa forma, para o Hegel, isso representou o fim da arte. Certo? Hegel disse que você cria um padrão de gosto na modernidade em que a arte vira sinônimo de beleza, né? Na idade antiga e na idade moderna, a arte era sinônimo de beleza. Você mata a arte. Na opinião do Hegel, você mata a arte dessa forma. Porque a arte, quando você só faz a arte com o intuito dela ser bela, a arte ela não tem uma representação, ela não tem uma provocação. Né? Pensem, qual é a crítica social, a crítica de não sei o que tem na Mona Lisa? Mona Lisa não tem crítica. A Mona Lisa é bela. É uma obra bela que te magnetiza, que te atrai, né? Mas não é uma obra que tem um conteúdo, se vocês me entendem. Não é uma obra que tem conteúdo que faz você refletir a respeito. Você não reflete, você acha beleza na Mona Lisa. Você sente atraído pela obra, mas ela não tem uma representação. Para o Hegel isso é péssimo. Né? Não tem uma provocação, pois o único objetivo da arte no período moderno e clássico era alcançar o belo, para que as pessoas gostassem, né? E a idade moderna era exatamente isso. A função do balé era ser belo, né? Para as pessoas gostarem, né? A função da música clássica era ser bela. Portanto, por Hegel, acabou a arte. Pois a arte é uma forma de alcançar o belo e causar uma sensação de atração e encantamento. Dessa forma surgem os filósofos contemporâneos, né? Pessoal, entra o século XX. No século XX, a gente vai ter filósofos como Adorno e um outro chamado Danton. Eles vão dizer o seguinte: chegamos ao fim da arte. A arte como beleza não tem como mais ser esperada. Né? Eles vão começar a fazer a seguinte pergunta: eu posso fazer a arte, então, do que é feio? Lembrando, pessoal, que feio, para a filosofia, representa o quê? Repulsão, né? O belo representa atração, encantamento. O feio, repulsão, né? Você quer ficar longe. Né? É possível a arte ser feia? Né? Por que então, indaga o filósofo, porque eu não posso trabalhar a arte como uma forma de repulsão ao invés de atração? Porque a arte tem que ser só bela, poxa, né? Bom, pessoal, no início do século XX, nós vamos ter na Europa
um movimento artístico chamado de dadaísmo. Depois vocês olhem aí no link as artes dadaístas e tal, né, e pensem um pouco a respeito. O dadaísmo, que é um movimento, digamos, que causa muita revolta nas pessoas, né, porque o artista, ele tira fotografia de mictório, né, vocês vão ver essa fotografia de mictório. O artista, ele tira a fotografia de mictório e de outros objetos que juntos parecem não ter sentido nenhum, igual uma cadeira com uma roda de bicicleta, uma coisa que não tem sentido, né? Geralmente as pessoas reagem super negativamente a esse tipo de arte, dizendo que é horrível, que isso não é arte. E essa recepção negativa que nós damos a esse tipo de movimento artístico contemporâneo revela que a gente ainda é muito preso à arte moderna. E a gente não aceita ainda esse tipo de arte, né? As pessoas pensam que se a arte passa a representar o feio, como eu dei exemplo do dadaísmo, que mostra o mictório lá, para eles a arte que representa o feio não é arte, entendeu? Pois na mentalidade de muitas pessoas, a arte ela precisa ser bela. E atualmente a arte ela não necessariamente tem esse compromisso com a beleza, né? Os artistas contemporâneos eles querem representar o feio também, o que causa repulsa, né? As pessoas que fazem esse tipo de crítica, pessoal, elas não percebem que a arte contemporânea ela não foca na beleza mais, mas sim no que ela representa. Lembra que eu falei da Mona Lisa? A Mona Lisa é uma arte bela, ela é uma arte magnetizante, mas ela não tem uma representação, algo que, poxa, que te faz refletir tanto. Ela te atrai, é uma atração, não tem uma explicação racional, né? Ela não representa algo. Então, a contemporaneidade vai buscar isso, a representação da arte, o que ela representa. Então está na sua forma e não no conteúdo. Eles fazem uma crítica, porque a arte, eles tiram o conteúdo da arte, né? Nós tivemos uma polêmica agora não, gente, nós não tivemos uma polêmica agora, porque esse pintor, ele morreu, acho que na segunda metade Não, o Pollock, gente, desculpa, eu tô sem noção de data. O Pollock morreu já faz muito tempo, o pintor Pollock morreu já faz muito tempo. Eu tô com mania de falar assim, a gente teve uma discussão recentemente, mas não teve discussão recentemente não, o Pollock já morreu faz tempo, né? Então, continuando, pessoal, desculpem o erro, tá? A gente teve uma polêmica com um pintor chamado Pollock. Depois vocês pesquisem e deixem na descrição do vídeo. O Pollock, ele pinta aquele tipo de quadro em que você joga a tinta e começa a mexer com a mão. Aquela que fica muitas cores misturadas e tal, né? São as pinturas mais atuais. Atuais, digo, na idade contemporânea, pessoal. O Pollock morreu, acho que nos anos 50, eu não lembro a data que ele morreu, né? O que eles fizeram com o Pollock, né? O pessoal, eles colocaram uma tinta em quadro branco na frente de um macaco e estimularam o macaco a sujar a mão e passar no quadro branco. Aí eles pegaram a obra de Pollock e colocaram ao lado da do macaco. Eles fizeram isso com o intuito de humilhar o pintor, né? Dizendo que até um macaco podia pintar, né? O que ele pintava. Pessoal, gente, isso é tão estúpido, né? Quando as pessoas elas fazem isso, elas não percebem que quando o Pollock faz esse tipo de pintura, ele tá fazendo uma crítica à arte, né? Dizendo que a arte ela não precisa ser bela, né? Ele tá fazendo uma crítica à arte que só busca beleza, só busca perfeição, e dizendo que a arte ela não precisa ser bela, que ela pode ser feia e causar repulsão, pode não ter conteúdo nenhum, ela pode ser tudo desde que ela tenha uma representação, uma intenção, um sentido por trás. Nesse sentido, pessoal, ele é um baita revolucionário, né? E isso é muito revoltante, é muita hipocrisia, porque as pessoas elas não estão nem aí pra beleza, né? O pessoal da idade contemporânea, os artistas e os filósofos, eles pensam dessa forma, não sou eu que tô falando, pessoal, né? Eles falam que é uma baita hipocrisia porque você não compra Mona Lisa, você compra Leonardo da Vinci.
Vocês estão me entendendo? Vocês não compram o quadro Mona Lisa porque vocês querem fruir a obra, porque vocês querem achar a beleza dela. Vocês compram porque vocês querem atingir um status social dizendo o seguinte: eu tenho uma Mona Lisa, entendeu? Vocês não compram a Mona Lisa, vocês compram o Leonardo da Vinci, vocês compram o nome. Vocês estão um pouco se lixando pro conteúdo, vocês querem a forma, né? É a forma. E a gente vê isso muito, né, na nossa sociedade atualmente, que a gente teve agora recentemente, né? Só um comentário. A gente teve o desafio do balde do gelo, né? E pessoal, vocês já pensaram? Será que a doença ai, não me lembro o nome. Gente, eu esqueci completamente. Tá vendo como é que as coisas são? Lembrei. É esclerose lateral Gente, eu sei que eu não tô lembrando o terceiro nome. Eu tô com medo de falar errado. Eu sei que a esclerose lateral amiotrófica, acho que é amiotrófica, eu não lembro muito bem não. Depois vocês pesquisam, eu não sei se tô falando certo. Enfim, vocês acham que a gente ia ter um conhecimento dessa doença se não tivesse o desafio do balde de gelo? Não, a doença ela ficou conhecida porque pessoas fizeram um desafio que, gente, eu achei bacana e tal, mas é idiota, né? Vocês concordam que é um desafio idiota? Você joga balde de gelo na sua cabeça, entendeu? Então, a gente vê isso, a gente tem esse exemplo concreto na nossa sociedade de que não importa o conteúdo, o que importa é a forma. Vocês entenderam? Então, concluindo, pessoal, na Idade Contemporânea, a arte é o que possui representação. Teve uma representação? É arte. Então, a crítica do contemporâneo a essa ideia de belo é que nós, seres humanos, não ligamos para o conteúdo artístico. Nós ligamos para a forma. Lembrem, as pessoas não compram Mona Lisa, eles compram Leonardo da Vinci, certo? Nós não vamos para o Louvre para fruir a Mona Lisa. Nós vamos para tirar foto dela, postar no Facebook e dizer que estivemos no Louvre. Entendeu, pessoal? Nós não queremos Mona Lisa, queremos Leonardo da Vinci para os contemporâneos, né? Essa é a visão deles. Ou seja, queremos forma e não conteúdo. Essa é a crítica do contemporâneo. E ele critica mais ainda, dizendo que, paradoxalmente, nós, seres humanos, criticamos a arte quando ela representa a forma, né? Mas a gente se posiciona a ela assim, né? Concluindo, o artista contemporâneo, ele gosta quando uma obra artística em que tem uma mictória, lembra do dadaísmo? Então eles gostam quando essa obra artística que tem um mictório te provoca. Pois é essa a intenção dele, é te balançar no sentido de repulsão, né? Você olha esse mictório e fala: poxa vida, esse artista dadaísta tá mostrando mictório pra mim, que coisa idiota, até eu posso fazer isso, né? Ele gosta dessa reação que você tem, porque é uma reação que te tira da sua zona de conforto, é uma reação que te provoca uma repulsão. Porque mictório, mictório não é algo belo, né? Você vê um mictório, você não fica encantado. Então ele te causa repulsão. E pro artista contemporâneo, essa é a função da arte contemporânea. É causar repulsão, ter um significado, uma representação, te provocar. Certo? Eu gosto de usar como exemplo a obra do Cândido Portinari, né? Os Retirantes. Os Retirantes, pessoal, é uma obra bela. Você olha pro retirante, você vê beleza, você gosta, você fica encantado com a beleza. Não, a obra do retirante não é bela. É uma obra que tem uma significação, tem uma crítica social por trás, né? Uma crítica à seca, à falta de investimentos e a falta de reação a essa seca dos governantes e tal. Então, pessoal, a arte na idade contemporânea, ela não necessita ser bela, ela tem que ter uma representação. E o Pollock, que foi humilhado e tal, as pessoas não perceberam que ele fazendo esse tipo de arte era uma forma de crítica, certo?
Pessoal, então, encerra-se aqui as aulas de filosofia, de estética, né? Pesquisem sobre os nomes que eu mencionei nessa aula, né? Eu deixei uns links para vocês na descrição do vídeo, né? Vejam o estilo de pintura, né? Que todas as épocas que eu mencionei mostram. Leiam o livro de Kant, pelo amor de Deus, que fala sobre estética. E não deixem de estudar. Pessoal, não adianta você vir aqui, ver o vídeo, entender mais ou menos o que eu falei e querer fazer uma prova boa de filosofia estética. Não, vocês têm que ler. Tentem ler todos os tipos de livros que falem sobre filosofia estética, né? E obrigada por ter assistido. Logo eu vou postar mais aulas de filosofia, tá? Eu vou estar sempre postando aulas de filosofia. E acompanhem o canal, se inscrevam, porque esse canal é pra você que gosta de estudar e gosta de aprender as coisas, tá? Beijo pra vocês. Tchau!